O novo coronavírus é capaz de invadir o cérebro. Esta é a conclusão de 3 diferentes trabalhos científicos brasileiros publicados em versão pré-print, ou seja, antes de serem revisados por outros cientistas. Os estudos foram realizados por grupos distintos de pesquisadores da UFRJ, Fiocruz, Instituto DOR, Unicamp, USP e Laboratório Nacional de Biociências. Os pesquisadores analisaram tecidos do cérebro de pacientes que faleceram em decorrência da Covid-19. O que a gente acreditava até agora, com os outros estudos, era que manifestações neurológicas estavam sendo causadas indiretamente pela coronavirose. Então, a coronavirose causa uma série de problemas pulmonares, uma inflamação sistêmica, e então, dessa forma indireta, esses sintomas, fadiga, dores de cabeça, edemas, acabavam acontecendo. E agora, com esses 3 estudos, a gente pode afirmar que o vírus encontrou uma maneira de entrar no cérebro e infectar as células do tecido cerebral. Em que partes do cérebro o vírus foi encontrado? A gente encontrou o vírus numa região que a gente chama de plexo coroide. Essa região ela fica dentro de uns espaços do cérebro e que é onde é produzido o líquido cefalorraquidiano, que a gente chama o líquor. Então, quando a gente foi olhar em outras regiões não havia, mas nessa região nós encontramos uma grande quantidade de vírus. Depois, nesse trabalho posterior do pessoal da Unicamp e da USP, eles conseguiram encontrar o vírus infectando os astrócitos, que são umas células muito importantes, fazem parte do que a gente chama de microglia. Na verdade, são as células que compõem a grande parte do cérebro, 90% do cérebro, e eles encontraram o vírus, de fato, infectando astrócitos e se multiplicando dentro dos astrócitos, duplicando, a gente fala, replicando dentro dos astrócitos. Então, foi um achado importantíssimo, muito preocupante, mas importantíssimo, para a gente ver que todas essas alterações neurológicas que estamos vendo, mesmo em pacientes leves, elas não são simplesmente causadas indiretamente pelo vírus, mas o vírus arrumou uma forma, ainda não sabemos como, de invadir o tecido cerebral. Nas análises realizadas, o vírus não foi encontrado nos neurônios. Até que ponto as células infectadas podem afetar os neurônios? O neurônio é responsável pela memória, pela percepção, pela transmissão das informações neuromotoras, e os astrócitos são as células que alimentam os neurônios, mas elas estão envolvidas também numa série de doenças neurodegenerativas. Então, se ela de alguma maneira é afetada, o neurônio diretamente vai ser afetado também, mesmo que a gente não tenha encontrado os neurônios infectados pelo vírus. Os danos neurológicos causados pela Covid-19 são permanentes? Há alguns casos, não são numerosos, mas de pessoas que, por exemplo, perderam o olfato e o paladar há 6 meses. E 6 meses já é um tempo interessante para que a pessoa se recupere. E alguns continuam tendo o que a gente chama também de ilusão de olfato, sentindo cheiros que não existem ou gostos ruins. Então, a gente espera que todos se recuperem, mas tem aumentado o número de pessoas que, já curadas da coronavirose há 3 meses, continuam com quadros de depressão, com dores de cabeça intensa, com fadiga. Que alerta os dados desses estudos pode trazer para a sociedade? Esses dados têm sido muito importantes, principalmente para cada um de nós ver ainda a importância do distanciamento social e do uso das máscaras. Infelizmente, às vezes a gente tem a impressão que a pandemia acabou. A gente vê as pessoas seguindo normalmente, sem máscaras, juntas, enfim. E a coronavirose, que começou como uma doença predominantemente pulmonar, que era muito preocupante para um idoso ou para uma pessoa com uma doença crônica, para os famosos grupos de risco, ela, na verdade, se mostrou uma doença que pode pegar crianças, jovens, adolescentes, atletas, e ela saiu de uma doença pulmonar para uma doença que afeta o cérebro. Então, a gente pode não sentir falta de ar e simplesmente acabar tendo um problema neurológico que até hoje a gente não pode dizer que ele é temporário. Algumas, como eu disse, pessoas já se infectaram, estão curadas há 6 meses e que estão com danos irreparáveis até agora.